Então agora, pessoal, eu já tenho edificado aqui, ó, uma moldeira individual. Antes de moldar funcional, nós vamos fazer uma moldagem chamada moldagem funcional seletiva. E essa moldagem funcional, ela visa não deformar os tecidos da boca, tá? Ela visa o máximo da retenção e da estabilidade. Aqui, o fato de eu ter colocado um espaçador aqui, né, antes de fazer, porque como eu disse na outra live, aqui tem dentes, eu vou fazer ainda magneto sobre implante, então eu pus um espaçador, acabou ficando um pouquinho fininho aqui na frente, não tem problema nenhum. Eu só quis adiantar o clone enquanto eu estou fazendo essa parte clínica, né? Então, como eu ainda não defini, não terminei de fazer os copings que vão atrair o magneto e o abutment, eu coloquei um pouquinho de espaçador para que esse clone já chegue pronto. Depois na boca, depois que eu for instalar tudo, eu já vou moldar. Aqui, pessoal, eu tenho um display de acrílico que quem comercializa é o Rui das Lixas, onde ele tem tanto as minhas lixas para ser vendidas individualmente, a 220, a 320 a 600. Quanto maior o número, menor é o grão da lixa, tá? Aqui eu coloquei até umas lixas que o Rui vende, uma azul, para quando eu quero um desgaste mais grosseiro, mas não tem. Aqui no kit é a 220. Então, o meu kit meu polimento que eu passo lá para os meus alunos são 3 tiras de lixa, isso, pessoal, para dar o acabamento na resina. Vocês vão ver que para o clone eu vou usar só a de grão maior, que é a 220. Então, antes da gente fazer um polimento numa resina, tá, nós precisamos preparar a superfície da resina. Tá? Então, quando a gente vai fazer um polimento numa prótese, não adianta a gente tentar polir, despertar o alto brilho, se você não tiver uma textura superficial bem definida. Por isso que a gente passa de um grão maior, que é o 220, depois para um grão médio, deixa eu aproximar bem, ó, menos, e aqui a 600, que é um espetáculo. Tá vendo? Grão bem fininho aqui. Então, nesse caso, se eu quero fazer um polimento numa resina acrílica, o meu kit do Rui das Lixas é começar na 220, 320, 600 e depois usar as rodas de algodão. Tá vendo? A gente usa 2 rodas de algodão, uma com bastão de brilho, o AL aqui, ó, que já vem, o AL que é o Ruge para polimento, e uma segunda sem bastão, somente a roda de algodão muesli. Tá? Dá um super brilho. Ou seja, não adianta eu vir para cá se eu não fizer começar uma textura na resina bem legal. Mas, nesse caso especificamente, não há necessidade de nós usarmos uma resina, uma lixa para dar essa textura ultra fina. Por quê? Porque isso é uma moldeira individual dentada. Eu preciso só tirar uma sensação de áspero que o paciente possa sentir na boca, tá bom? Então eu vou pegar aqui um mandril para tira de lixa. Essas tiras de lixa são japonesas, elas têm um feltro aqui atrás, ó, que vai impedir que ela fique arrebentando. Eu vou colocar aqui do lado esquerdo, vou dar uma travadinha aqui, deixa eu pegar um outro. Pegar um mais fechadinho aqui. Aqui, ó. Então eu vou colocar aqui do lado esquerdo, tá? Para que quando ela comece a girar, ela pegue o lado da lixa. Se eu quiser transformar ela num cone, eu faço uma inclinação, porque aí às vezes se você está trabalhando numa papila aqui, ó, você quer um lugarzinho mais definido, na hora que ela gira, ela dá esse formato de cone. Como não é o caso, tá? Não preciso dar nenhum tipo de papila, eu vou fazer essa inclinação aqui. Deixa eu só tirar esse pó aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Ele é mais para tirar os riscos, eu não estou tirando o substrato da minha moldeira individual, apenas tirando qualquer área cortante que vá incomodar na prova em boca do paciente. Às vezes tem uma rugosidade ali que possa incomodar, mas não estou tirando, praticamente é um pó que não vai interferir, né, no ato da moldagem ali. Ela vai ficar com esse aspecto mais fosco aqui, ó. Tá
vendo? Ó? Mais nada que interfira. Sempre é bom a gente fazer uma passagem aqui com a mão, ver se tem alguma, se tiver alguma parte, às vezes da rugosidade palatina que está um pouco áspera. Pronto, ó, eu sei que não vai ter nenhum tipo de desconforto para o paciente. E é só isso que a gente faz, pessoal, mais nada. Então o clone opa, peraí, tem um lugarzinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é um excesso. Aqui é o limite do clone, não ali. Às vezes eu não olho para a câmera, deu para ver, né? Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu não tenho uma moldeira individual convencional, eu tenho uma moldeira individual dentada, onde a borda já foi definida clinicamente, tá? Quando eu chegar em boca, eu vou fazer minha moldagem funcional, mas antes de fazer a moldagem funcional, eu vou preparar com desgastes específicos, né, a área interna, normalmente é 1 milímetro tudo, as áreas retentivas, porque depois eu vou ter que separar o modelo da moldeira, não pode quebrar, e as áreas planejadas pela moldagem seletiva. Tem um biquinho aqui que eu não estou gostando, que é um excesso também. Agora eu estou feliz com o novo formato. É o que eu explico para os meus alunos, sempre é uniforme, não tem um bico que sai, existe uma uniformidade ali à borda. E vejam com a borda funcional como ela foi trabalhada aqui, ó. Aqui, ó, é isso mesmo, é desse lado, é mais fino, é porque a musculatura aqui é mais potente, aqui é menos. O importante é que isso já foi testado em boca. Esse é o limite máximo. Se eu passar para cá um pouquinho, o paciente vai ter náusea. Se eu abrir um pouco menos o frênulo, vai cortar. Então, tudo isso já foi testado em boca e reproduzido. Eu não vou trabalhar mais nesse design externo. Para moldar, eu só vou trabalhar na parte interna. Então, quando eu falo em desgastar 1 milímetro, é tudo aqui. Aí eu vou ver de acordo com o biotipo da fibromucosa de revestimento e de acordo com, no caso aqui tem dentes e implantes, eu vou aliviar e fazer perfurações com uma broca esférica bem pequenininha nos lugares para ter o extravasamento do material e não dar báscula nesse tipo de prótese. Então, o clone é uma moldeira individual dentada. Vai me facilitar se eu quiser montar no articulador, porque eu tenho dentes, eu posso fazer o registro aqui sobre o Zeta Labor, né, elástico, mesmo que seja uma unimaxilar, que nesse caso que eu ainda vou fazer o registro de mordida aqui em Godiva, eu ainda posso fazer um registro com esse tipo de material, Zeta Labor. Tem a vantagem de, ao fazer o registro, depois que eu moldei, eu vou estar registrando no molde funcional, que é o que tem de mais fixo na boca, é o molde funcional. Então, eu não vou estar fazendo um registro sobre a base de prova, e sim sobre um molde funcional. Tem a vantagem de eu transferir, eu já ter definido a minha área máxima da prótese, eu não preciso ficar ajustando minha moldeira individual, eu não preciso ficar colocando Godiva ou nenhum tipo de material na borda, porque ela já foi definida a espessura máxima tolerável e a área máxima tolerável, então fica muito mais fácil para você. E outra coisa que eu acho que é uma das coisas mais importantes, o que vocês estão vendo aqui, essa espessura, esse tamanho, vai ser muito igual ao molde funcional e muito igual ao que o paciente vai receber. Então, quando eu tiro isso da boca, que a prótese antiga está exatamente nessa, não é a cópia da antiga, que eu consertei, porque ela veio fina, eu engrossei, eu testei. Quando eu tiro essa antiga da boca, que já está com esse design novo, e coloco a nova, a adaptação é imediata. Agora, imagine vocês, o paciente vem lá com a prótese fininha, subestendida aqui, e de repente você coloca uma nova, e aí começa, tem náusea, machuca. Por quê? Porque é muito diferente o que o paciente tem na boca do que a nova que ele recebe. Então é muito importante, pessoal, essa técnica ajuda demais na adaptação da futura prótese. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui, pessoal, que eu estou meio desligadão olhando aqui. Aliás, que emoção! Oi, Carla, a emoção é minha. Então, eu estou muito feliz com a nossa 16ª turma, uns alunos muito queridos. Ontem, uma paciente minha chorou quando devolvi as bordas da PT e sentiu a prótese abraçando o osso dela. É exatamente isso, Carla. Infelizmente, a maioria das próteses que a gente recebe ou estão subestendidas, estão a menos,
ou estão sobreestendidas, estão a mais, ou estão com a borda muito fina, né? Então, tudo isso, quando a gente começa a trabalhar na antiga, o paciente ele já sente que ele está sendo tratado, ele já deglute melhor, ele já come melhor, ele já aumenta a autoconfiança, porque a retenção e a estabilidade melhora, e aí sim, quando a gente reproduz o clone, esse paciente já está mais tranquilo.